Boa noite para todo mundo. Hoje, 21 de abril de 2024. Estou de volta, minha gente. Finalmente, minha viagem aí do Japão e da China chegou ao fim. A nossa volta, gente, ela demorou tanto. Para vocês terem noção, foram 43 horas de deslocamento, né? Entre um voo e outro, aí fica um tempo no aeroporto, aí teve atraso de voo, enfim. Somando tudo, deram 43 horas de voo. Vocês não têm noção, eu precisei de vários dias para me recuperar dessa viagem, fora o fuso, né, que ainda tá meio atrapalhado na minha cabeça aqui, mas já tá voltando ao normal. Mas a viagem foi muito legal. Para quem me segue lá no Instagram, eu contei muita coisa dessa viagem para vocês, tanto da China quanto do Japão, né? E, bom, agora de volta aqui, eu não estou mais, na verdade eu trouxe mais um membro aqui para minha família do escritório. Eu tenho uma família aqui no escritório que opera comigo, né? E eu trouxe mais um membro para compor essa família aqui, olha só. Tantã! Para quem assistiu meus stories e meus posts lá no Instagram falando da viagem, lá no Japão eu tive a oportunidade de visitar a Bolsa de Valores do Japão, né? E lá, na Bolsa de lá, eles não têm o touro, né? Como símbolo do mercado financeiro, como por exemplo acontece na Bolsa de Nova York. Na verdade, eles têm essa vaquinha aqui como símbolo do mercado financeiro. E aí, enfim, tem todo um porquê de por que é essa vaquinha. O próprio nome dela em japonês já significa diversificação dos investimentos para poder ter um patrimônio mais seguro, que cresce ao longo do tempo. Enfim, tem todo um simbolismo, como tudo no Japão, como absolutamente tudo no Japão. Tem a vaquinha lá também tem um simbolismo. Eu fiz um post explicando bem detalhadamente o porquê da vaquinha lá ser o símbolo do mercado financeiro. É bem interessante. Depois vai lá pra dar uma olhada se você ainda não deu. Mas fato é que eu não resisti, sem falar que ela é uma fofa, né? Eu não resisti e acabei trazendo ela para compor aqui a família do escritório. E eu opero, né? Afinal de contas, eu tenho aqui o tourinho, ó, eu já tenho o tourinho. Eu tenho a Fearless Girl, né? Ela, inclusive, para quem acompanhou, a partir do momento que eu atingi um certo resultado financeiro no mercado, eu tinha me prometido ela de presente. E aí, quando eu atingi essa meta, eu fui lá e me dei ela de presente. E aí, ela agora faz parte aqui é minha companhia pro escritório. Então, agora tem família completa aqui, né? A gente tem o touro, a gente tem a Fearless Girl e a gente tem a vaquinha. Tem tudo pra dar certo. Bom, mas sem mais delongas, minha gente, para quem tem interesse de conhecer o Japão, vá. É uma viagem incrível, é uma cultura absurdamente admirável, é muita história, é muita modernidade, é muita cultura, muita educação, é impressionante, vale muito a pena se permitir, né, conhecer essa cultura aí tão diferente da nossa aqui, né? Bom, mas dito isso, né, vamos falar de mercados aqui, minha gente. Finalmente, sim, um recadinho. Antes de falarmos de mercado, aqui no Instagram eu vou manter os vídeos de preparação aos domingos e o resumão ao longo da semana, tá? E para quem me acompanha no Instagram, eu não vou fazer mais o resuminho, tá? Até porque eu acredito que ele agrega muito pouco para aqueles que operam. E no final das contas, estamos falando aqui de operadores para operadores, né? Meu foco principal aqui é enriquecer, na medida do possível, o conhecimento de quem opera no mercado financeiro, considerando os desafios que nós temos aí como pessoa física de vencer esse mercado. Não é isso? Então, assim, eu vou manter os vídeos aqui completos para vocês, ninguém vai perder os conteúdos daqui. E no Instagram a gente vai se concentrar aí em comentários spot, quando sair um indicador, se a gente puder falar um pouco de psicologia de mercado, que é algo extremamente decisivo aí para o sucesso nosso nessa profissão. Enfim, eu vou dar uma mesclada nos conteúdos aí, porque eu acho que vai agregar muito mais para vocês e para mim também, que compartilha informação. Não é isso? Bom, dito isso, agora sim vamos falar de mercado. Bom, vamos lá, minha gente. Na semana passada, nós tivemos aí uma reação. Nas 2 semanas anteriores, nós vamos ver nos gráficos aqui, né? Mas nós tivemos uma reação dos mercados aí um pouco mais forte em fatores externos, geopolíticos, econômicos e internos relacionados ao nosso fiscal aqui do Brasil. Especificamente falando do Brasil, tá? Então vamos lá, eu vou recapitular abril aqui os principais highlights pra gente se dar conta de em que pé estamos no mercado financeiro, ok?
Bom, em se tratando dos Estados Unidos, nós tivemos durante esse mês indicadores de atividade fortes, decepcionando o mercado em relação ao controle da inflação lá. Inclusive a própria inflação ela veio acima do que o mercado esperava, não foi mesmo? Isso acabou decepcionando o mercado no sentido da expectativa de corte de juros dos Estados Unidos. Vale lembrar, minha gente, que até o final do ano passado o mercado precificava o primeiro corte de juros em março. E 6 cortes esse ano, 6 ou 7 cortes esse ano. Olha como em tão pouco tempo o mercado mudou. O mercado já não vê mais corte em junho, inclusive. Ele não vê mais, assim, a probabilidade de um corte em junho caiu consideravelmente. O mercado está postergando isso, a depender de quem se pronuncia, para setembro. E a depender de quem se pronuncia também, apenas um corte esse ano. Então é um cenário de dezembro do passado para cá, nós estamos falando aí de 4 meses, um cenário completamente diferente, tá? Além dos dados de atividade que vieram muito fortes lá nos Estados Unidos, as falas dos membros do Banco Central americano também botaram um balde de água fria em se tratando do início do juros. Afinal de contas, eles têm se posicionado aí de que eles não veem esse corte tão cedo para este ano, considerando que os indicadores de atividade e inflação têm mostrado sinais aí de estagnação, ou seja, eles pararam de cair. Eles vinham numa queda lenta, mas vinham numa queda, animando o mercado, inclusive no início do ciclo de queda de juros nos Estados Unidos, mas isso mudou, tá? Então, o que nós tivemos na semana passada? Nós tivemos aí a precificação disso que eu estou falando para vocês nos juros americanos, ou seja, as treasuries dos Estados Unidos começaram a subir absurdamente, voltando para patamares lá do meio do ano passado, tá? E isso, obviamente, que pressiona ativos de risco para baixo e tira o ânimo de emergentes. Então, assim, né, você tem que pensar assim, os investidores, eles vão preferir investir nas treasuries dos Estados Unidos que estão pagando bem, que é juros altos por mais tempo por lá. Afinal de contas, o ciclo de queda de juros dos Estados Unidos não vai começar enquanto o Banco Central americano não é muito confiante de que a inflação está indo para a meta de 2%, né? Então é juros alto por mais tempo por lá, sim. Então acaba que o investidor se sente muito mais confortável de investir nos juros americanos do que, por exemplo, no emergente com risco fiscal como o Brasil, por exemplo, né? Então isso acaba pressionando os emergentes, né? Os investidores saem dos emergentes para irem para os Estados Unidos, pressiona o dólar para cima e a gente vê esse efeito aí principalmente nos juros americanos. Eu tinha deixado para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Consigo, mas tá bem pequenininho, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Consegui. Esse daqui é o juros real americano dos Estados Unidos, juro real dos Estados Unidos. E a gente pode ver que desde do payroll, né, a gente teve aí um avanço extremamente significativo, né, uma mudança de patamar aí dos juros americanos, ó, juros real americano, e ele não para de subir, né? Ele pode ter umas quedas pontuais aí, mas nós temos aí vamos colocar aqui, ó, dá pra ver aqui no meu mouse, não dá? Tá. Desde o dia 25 de março aí, ó, a gente vê uma tendência de alta pro juro real lá nos Estados Unidos, tá? E isso, obviamente, leva capital para lá, tirando capital do inclusive lá, diminui os ativos de risco, tudo que eu falei para vocês, tá? Então, este gráfico aqui, deixando bem claro que o juros real dos Estados Unidos tem se valorizado no último mês, tem feito essa movimentação de bolsas para baixo e dólar para cima, um dos fatores, que é o fator econômico dos Estados Unidos. Okay? Bom, vamos fechar essa janelinha aqui. Fator número 2, conflitos geopolíticos, né? Esse mês nós tivemos aí, houve assim, uma calmaria em relação aos ataques, né? A defesa aí de Israel contra o Hamas, houve uma calmaria em relação a isso, porém a gente começou a ver vários movimentos no Mar Vermelho em relação a grupos, né, grupos mais radicais atacando navios, sequestrando navios, enfim, fazendo com que a rota desses navios todos passassem menos por lá e tivessem que aumentar passando pela África, ou enfim, usando
novas rotas aí, aumentando o tempo de deslocamento dos navios, aumentando o custo dos fretes, né? Inclusive o custo dos fretes tem subido absurdamente, não só por isso, mas isso também tem influenciado na subida dos custos dos fretes, tá? Depois disso, nós tivemos aí o Irã atacando Israel, né? Que foi no fim de semana passado, inclusive, né? Trouxe uma preocupação que mudou o patamar de dólar do mundo, pressionou o petróleo, diminuiu, provocou uma queda nas bolsas, enfim. Então nós temos toda uma movimentação geopolítica que a gente vai ter que considerar no radar, inclusive em que pé estamos sobre isso, tá? Nós tivemos uma contra-ofensiva de Israel, só que ela foi completamente limitada. Então, aparentemente, até agora, que eu tô gravando esse vídeo para vocês, aparentemente estamos no momento mais calmo destes conflitos geopolíticos no Oriente Médio, tá? Irã atacou Israel, foi um ataque relativamente controlado. Israel contra-atacou, mas foi um ataque muito mais para uma resposta à sua população do que de fato um ataque propriamente dito, mas as coisas não estão calmas e 100% tranquilas por lá, tá? Mas a gente vai precisar acompanhar de perto isso nos próximos dias, mas é nesse pé em que estamos agora, ok? Então, temos questões econômicas nos Estados Unidos pressionando os juros para cima, as bolsas para baixo, o dólar para cima. Questões geopolíticas pressionam o petróleo para cima, isso pode se tornar inflacionário com o tempo. Pressiona o dólar para cima, porque não deixa de ser uma busca de proteção aí dos investidores, sem saber qual vai ser a proporção em que, né, se essa guerra vai se escalar ou não vai se escalar, ok? E nós temos especificamente aqui no Brasil ainda questões fiscais, né? O nosso governo mudou aí a meta de déficit de 2025 e de 2026. A de 2026 de uma maneira, inclusive, bastante abrupta, fazendo com que o mercado interprete que o governo não tem interesse em manter um superávit no nosso país. Inclusive, tem economistas que dizem que o superávit do nosso país virá somente em 2028. E olha lá. Né? Então, assim, estamos navegando num mar de incertezas fiscais delicadas, perigosas, tá? Para o nosso país, tá? E isso, obviamente, afasta investidores daqui, afastando investidores. Os nossos ativos de risco, eles não atraem tanto, os investidores perdem interesse em investir no Brasil, pressiona o dólar para cima, e aí somado a tudo isso que eu falei com vocês aqui, é mais uma cerejinha pro bolo aí para ser bolsa para baixo, dólar para cima por aqui. Então, dito isso tudo, fazendo um super resumão do mês de abril aqui para vocês, nós tivemos na semana passada bolsas no negativo, tirando a bolsa da China aí, que está navegando no horizonte dela, né? Mas nós tivemos aí, de modo geral, bolsas no negativo. Dólar no mundo no positivo, destacando os emergentes aqui, como eu comentei com vocês, tá? O minério de ferro, ele dá uma leve recuperada do tombo desse ano que ele tem tomado, mas a gente vai ver que no acumulado do ano lá, a queda continua sendo bastante forte. E o petróleo, esta semana especificamente, deu uma leve realizada, tá? Mas vamos até abrir aqui o acumulado, que ó, esse aqui é o acumulado do ano. No acumulado do ano, nós temos ainda a Bolsa dos Estados Unidos no positivo, a Europa no positivo. A Europa, minha gente, ela surfa uma expectativa do início do ciclo de queda de juros diferente dos Estados Unidos, tá? Considerando que a atividade na Europa enfraqueceu fortemente, muito mais forte, não, porque nos Estados Unidos nem enfraqueceu, né? Mas considerando que a atividade na Europa enfraqueceu demais, o mercado já e assim, o Banco Central Europeu também tem sinalizado que o ciclo de queda de juros, o início do ciclo de queda de juros por lá está próximo, tá? Por isso que a gente vê aí os ativos de risco de lá surfando uma positividade maior do que o restante do mundo. A Bolsa de Xangai e a Bolsa da China, que começou o ano extremamente negativa, consegue recuperar, até porque o mercado, o governo chinês, ele interfere aí nas bolsas lá, criando regras que as pessoas não podem, os investidores não podem vender a descoberto, não podem estar numa posição mais vendida que comprada, enfim, não podem vender no início e no final do pregão, enfim, essas regras aí acabaram virando a bolsa no ano da China e do positivo para o negativo. E aqui no Brasil a gente não consegue surfar nenhum pedaço de nenhuma dessas positividades, porque parte da positividade também das bolsas da Bolsa Americana, ela vem aí de empresas tech.
que não compõem a nossa bolsa, né? Então, assim, nós não temos empresa tech por aí para ter surfado essa positividade de tecnologia que teve nos Estados Unidos, né? Nós somos um emergente que perde, que tem um interesse perdido no investimento aqui na medida em que os juros dos Estados Unidos vão ser mantidos altos por mais tempo. Nós temos questões fiscais aqui, enfim. Somando isso tudo, a gente tem aí no ano a nossa bolsa com patinho feio aí dos nossos comparativos aqui no negativo e o restante no positivo. O dólar, minha gente, o dólar tá positivo no mundo aí pelos mesmos motivos que eu já expliquei para vocês, com um dedinho a mais aí de positividade aqui no Brasil. No México é impressionante o tanto que tá positivo, mas muito pouco no acumulado do ano. E vale lembrar que aqui nós temos, assim, o México ele teve aí com essa questão do nearshoring que eu já expliquei para vocês aqui, né, com essa mudança principalmente pós-pandemia aí dos parceiros comerciais, principalmente devido às questões geopolíticas do mundo. O México, por estar muito próximo dos Estados Unidos e ter aí padrões de democracia similares, digamos assim, ao dos Estados Unidos, acabou se tornando um ponto mais seguro de investimento para os Estados Unidos do que a própria China. Então, o México aí começou a receber investimentos aí americanos muito maiores aí do que ele tinha antigamente, e isso acabou pressionando o dólar deles lá para baixo. Tá? Então, mudanças geopolíticas aí também fazem com que países emergentes consigam surfar aí alguma positividade dependendo da questão que está envolvida nisso, né? Bom, o minério de ferro, como eu falei com vocês, um tombo aí de 11% no ano, e o petróleo uma alta de 16% no ano. Muito deste movimento por questões geopolíticas, né? Bom, quando a gente dá uma olhada no gráfico aqui, deixa eu me tirar daqui, né, que eu... Ai, né, aqui não, peraí. É esse aqui, pronto. Agora dá para ver o gráfico do dólar. Então aqui a gente tem o dólar e o índice, e o Ibov, desculpa. O nosso dólar e o Ibov ao longo do mês de abril, tá? Esse gráfico é do mês de abril e o quadradinho em amarelo é a semana anterior. Então o que a gente pode ver? Que o dólar, ele basicamente na semana anterior que ele muda de patamar, tá? Na semana anterior aí a gente teve principalmente as questões fiscais do nosso país no radar, mas vale lembrar que o dólar na semana passada já vinha num cenário um pouco mais positivo, né, como a gente pode ver aqui, por questões envolvendo os Estados Unidos. E obviamente que na semana passada houve uma escalada muito forte das treasuries americanas também. Então você vai somando tudo isso, né, soma tudo isso, você vê uma mudança de patamar, né? A bolsa também, ela vinha não né? Ela vinha em abril e na semana passada ela muda de patamar também pelos mesmos motivos que eu já expliquei para vocês, certo? Bom, o que esperar da próxima semana, né, minha gente? Deixa eu trazer, antes de falarmos da semana que vem, deixa eu me voltar aqui para baixo. Eu trouxe uma coisa interessante também, é o seguinte: em que pé estamos? Deixa eu ver onde está. Ou deveria estar aqui. Já sei. Não. Esse aqui. Poxa vida, deixa eu ver se eu consigo resolver isso agora aqui para vocês. Só um instante, pessoal. Mas não tá aqui. Bom, vou fazer o vou trazer para vocês amanhã. Eu tinha deixado separado aqui, mas por alguma razão não deu certo.
É justamente este aqui que não deu certo. Peraí. Última chance, então. Consegui. Alegria, consegui. Eu queria só mostrar para vocês aqui, pra gente ficar na mesma página no início dessa semana, em relação a que ponto estamos no Brasil, tá? Vamos lá. Recapitulando, na última decisão de política monetária aqui do Brasil, o Banco Central brasileiro deixou claro que na próxima reunião ele faria um corte de 0,5%, 0,5 pontos percentuais, e deixou aberto o que faria nas próximas reuniões, mas a próxima estava dada, 0,5. Bom, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central brasileiro, vem a público várias vezes nessa última semana, várias vezes, e deixa muito claro que o balanço de risco do país mudou e que isso muda a expectativa do que o Banco Central brasileiro possa fazer nas próximas reuniões. Ou seja, ele falou assim, olha, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim, olha, o balanço de risco mudou na medida em que a variável fiscal do país está completamente maluca, está completamente perdida, né? O governo muda a meta do ano que vem, o governo muda a LDO, o governo não, aparentemente deixa muito claro que ele não está disposto a cortar gastos, muito pelo contrário, gastar mais ainda, enfim. E isto, minha gente, entra na conta do Banco Central brasileiro, é uma das variáveis que o Banco Central brasileiro, não só brasileiro, do mundo inteiro, é uma das variáveis que um banco central olha para decidir a trajetória de juros do seu país, tá? E como até a última decisão de política monetária nada disso estava no radar, uma mudança de meta não estava no radar, a alteração da LDO não estava no radar, enfim, como nada disso estava no radar, não entrou na decisão deles de prometer um corte de 0,5 na próxima reunião, ok? Acontece que mudou. Então ele vem a público várias vezes e sinaliza para o mercado, olha, minha gente, o balanço de risco mudou. Pode ser que o corte de 0,5 da próxima reunião de política monetária não aconteça, porque as variáveis mudaram, tá? Enfim, dito isto para vocês, isso entrou no preço do dólar, isso entrou no preço dos juros do Brasil, tá? E aí o mercado, esse quadradinho aqui que eu tô mostrando para vocês, ele é a foto de como que o mercado está precificando o caminho da taxa Selic dos juros aqui do Brasil, tá? Então, basicamente, vamos nos atentar a esse quadradinho aqui, tá? Então, basicamente, o que acontece? A política monetária do Brasil, no dia 8 de maio, o mercado passou a precificar, ao invés de um corte de 0,5, que era o que estava contratado pelo Banco Central, um corte de somente 0,25, tá? Então, a magnitude do corte diminuiu na expectativa do mercado. Fernanda, é o que vai acontecer? Não sei, mas essa é a atual narrativa do mercado, ok? Outra coisa, o mercado não vê mais cortes, né? A interpretação dessa tabelinha é o seguinte, nas próximas reuniões de julho, o mercado não vê cortes na taxa, tá? De juros do Brasil, e quando é setembro, o mercado ainda chega a ficar na dúvida, a ponto de precificar aí uma nova alta se tiver 2 cortes. É como se fosse assim, se o Banco Central brasileiro na próxima reunião cortar 0,25 ao invés de cortar 0,50, pode ser que nessas duas aqui ele corte mais 0,25, mas se ele fizer isso, provavelmente até setembro ele vai ter que voltar atrás. Ou seja, o mercado está na dúvida de que a trajetória de queda de juros do Brasil esteja em risco devido à questão fiscal do país. Se isso vai se confirmar de novo, não sabemos. Acontece que é isso que está no preço da curva de juros do nosso país. Então, só para a gente ficar na mesma página, por quê? Nas próximas semanas nós vamos ter mais o desenrolar desses temas em Brasília, nós vamos ter a própria decisão de política monetária aqui do Brasil, e aí a gente precisa entender que o que eu falei para vocês aqui agora é o que está no preço. Qualquer coisa fora disso, para pior ou para melhor, vai recolocar os ativos num novo preço. E é aí que tem a questão do prêmio de risco. Entendem?
Bom, espero que vocês tenham. Assim, é uma tabela que traz muito mais informações aqui do que o que eu tô falando para vocês, mas é só para vocês entenderem o que está no preço da curva de juros do Brasil atualmente, até a data de hoje, né? Que foi que eu peguei informação. Dito isso, então, entendido em que pé estamos, vamos para a agenda da semana, né? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Agora vamos para a agenda da semana. Bom, a gente começa o dia de hoje com a decisão de juros lá da China. O mercado já que o governo chinês aí não tem se posicionado ou se mostrado muito aberto aí a flexibilizar um pouco mais fortemente os juros por lá. Lembrando que a China está passando por uma crise imobiliária severa, tá? Que o mercado teme que isso possa estourar de alguma forma, mas enfim, enquanto nada. Hoje decisão de juros na China. Amanhã nós temos o boletim Focus e o confiança do consumidor na Europa, serviços indo a prévia, né? Dos PMIs no Japão. Terça-feira, a prévia dos PMIs também na zona do Reino Unido, dos Estados Unidos. Vendas de casas novas e leilão da Note de 2 anos. Quarta-feira, aqui no Brasil, confiança do consumidor é um dado divulgado pela FGV. Nos Estados Unidos, pedidos de bens duráveis e leilão da Note de 5 anos. Ok? Quinta-feira, sai receita federal. Existe o dado de PCE e existe na madrugada de quinta para sexta, a gente tem aí de indicadores econômicos ao drive e PCE do Brasil, vamos ter que acompanhar de perto, e também sai o CAGED. Nos Estados Unidos, temos PCE lá, expectativa de inflação de tem trazido volatilidade para o mercado, tá, minha gente? Bom, além da agenda econômica, temos mais que acompanhar essa semana. Obviamente, os conflitos entre Israel, o Irã e o posicionamento dos Estados Unidos nessa conjuntura. Estados Unidos, minha gente, essa semana a gente vai ter balanços de empresas de tecnologia extremamente importante. Tem feito preço no mercado. Nós estamos falando balanço de 40% das empresas do S&P, tá? Um detalhe para vocês aqui, na sexta-feira, uma empresa chamada Supermicro, alguma coisa assim, ela produz microchips para NVIDIA. E na sexta-feira ela soltou uma nota postergando aí a divulgação do seu balanço para o dia 30 de abril. Até aí tudo bem. Acontece que ela não deu um pré-anúncio positivo para o mercado, porque lá em janeiro, aparentemente, ela postergou também, deu a data em que ela ia divulgar o balanço dela, mas ela trouxe um pré-anúncio positivo, do tipo, nós estamos atrasando a divulgação do balanço, mas os dados são muito bons, viu, minha gente? E esse pré-anúncio positivo não veio. Isso fez com que as ações dela caíssem 22% na sexta-feira. E como ela é um fornecedor da NVIDIA, a NVIDIA foi a reboque, querendo ou não, a NVIDIA ela foi a queridinha do último ano da Bolsa dos Estados Unidos, né, minha gente? Ela deu show aí de resultados, inclusive, mas também de valorização do próprio preço da ação. Então, a NVIDIA, ela também cai a reboque, isso acaba levando as empresas de tecnologia a reboque também, na sexta-feira, tá? Então, o balanço dessas empresas esta semana vai ser muito importante, tende sim a fazer preço no mercado. Atenção a isso daí, tá? Além disso, essa semana os Fed Boys estarão em período de silêncio, então não vão ter fala americana se tratando de política monetária por lá, tá? Aqui no Brasil começa a temporada de balanços essa semana também, com destaque para nós temos amanhã, minha gente, um anúncio do Fernando Haddad, que é o nosso ministro da Fazenda. Vai ser amanhã, tá? Ele vai falar, aparentemente, sobre uma questão de uma divulgação aí de uma linha de crédito para pequenas e médias empresas. Mas a gente precisa ficar muito atento sobre esse anúncio, da onde que virá esse dinheiro,
E se ele vai falar mais alguma coisa além disso. Então, atenção a essa fala da Haddad no dia de amanhã, certo? E também, minha gente, sim, essa semana nós temos aí a Assembleia da Petro. Essa que também fez bastante preço, trouxe muita volatilidade para a nossa bolsa e para o nosso dólar, tá? Na semana passada. O que acontece? A questão dos dividendos extraordinários tá um vai não vai, né? E resumo da ópera, até o fechamento do mercado de sexta-feira, o mercado acreditou que 100% dos dividendos extraordinários seriam distribuídos. Rolou um ruído no mercado e tal, isso acabou inclusive fazendo bastante preço no Ibov na sexta-feira, enfim. Fato é que quando teve o fechamento do mercado, houve uma nota aí do Globo e depois foi reforçado por outras mídias aí, dizendo que não, que na verdade a distribuição de dividendos será só de 50% e foi isso que foi autorizado pelo presidente Lula, tá? De novo, o mercado já estava fechado quando isso aconteceu na sexta-feira, então vamos ver como é que vai ser o comportamento amanhã. E na quinta e na sexta-feira vai ter a Assembleia Geral, na verdade, lá da Petrobras, e isso será decidido. Então, até sexta-feira eles vão ter que chancelar alguma coisa, mas aparentemente, assim, pelo menos assim, a última informação que temos vigente é uma distribuição de dividendos de 50% somente. Informação essa que foi divulgada para o mercado depois do fechamento de sexta-feira. Atenção para isso. Ok? Vamos acompanhar isso de perto também. E mais os vários ruídos que estão por vir aí, provavelmente essa semana. Ok? Bom, então o vídeo talvez ficou um pouco mais longo, porque a gente fez uma abordagem mais ampla aqui de tudo que está acontecendo. Eu quis colocar vocês no mesmo pé que eu estou, né? Se vocês gostaram do vídeo, contribuem. Se vocês quiserem contribuir com mais alguma coisa, deixa nos comentários aqui também, tá? Tô muito feliz de estar de volta aqui, fazendo vídeo para vocês. Já deixem o like nesse vídeo aqui, se gostarem do conteúdo. Considerem se inscrever no canal, né? Ativem as notificações aí para sempre que eu postar um vídeo vocês assistirem. E eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Beijo, tchau!